Voltei! Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo tranquilão? Agora eu voltei para a trigonometria, né? Voltei aqui pro meu habitat natural. Galera, seguinte, aula passada, capítulo 5, nós vimos a circunferência trigonométrica e aí a gente viu a seguinte definição, que é a mais importante, e deixa eu passar tudo aqui para vocês esse slide. A circunferência trigonométrica, ela tem 4 quadrantes, certo? Ela é uma circunferência com o seu centro na origem de um sistema de coordenadas x e y, onde você tem o ponto A como origem. Ali eu já até dividi, ó, aqui no sentido anti-horário é o sentido positivo, o sentido horário é o sentido negativo, e no sentido horário a gente tem 90 graus, 180, 270, 360 e o raio da nossa circunferência runda. Isso aí já tem que estar aqui, ó, no sangue de vocês. Isso tem que ser, como é que eu posso falar? Isso daqui é de suma importância pra gente na questão da trigonometria. E aí agora eu vou fazer sentido porque que a gente teve essa aula do capítulo 5. Que na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o seno e o cosseno de qualquer arco trigonométrico na circunferência. Então vamos começar pelo seno de um arco trigonométrico. Aquele plano cartesiano que a gente chama de x e y, a gente vai mudar um pouquinho a nomenclatura dele. Ao invés de chamar o y de y, eu vou mudar para seno. Então, esse eixo y, ele vai ser o eixo do seno. Tudo bem? Ele vai ser o eixo do seno. E para você calcular o seno de um arco trigonométrico, você vai fazer isso. Você tem um arco trigonométrico, por exemplo, a partir do A no sentido anti-horário positivo. Esse cara é o alfa. E eu quero calcular o seno do alfa. O que eu vou fazer? Eu vou puxar uma retinha aqui, ó, paralela à retinha do x, até encostar no seno. Nesse ponto, eu vou determinar esse segmento aqui, ó, que é esse segmento verdinho. Esse segmento verdinho, que eu vou chamar aqui de K, ele vai representar o valor do seno de alfa. Então, o seno do alfa, ele vai ser igual a esse valor K. E aí, isso é para qualquer arco. Por exemplo, se o meu alfa ele fosse um pouquinho mais para cima, então o K estaria um pouquinho mais para cima. Se o meu alfa ele fosse aqui no segundo quadrante, então eu ia chegar aqui e ia determinar o valor do K. Para qualquer quadrante que eu esteja, eu vou determinar o valor do seno sempre puxando essa retinha até chegar na retinha do seno, certo? Sem esquecer que a circunferência ela tem uma unidade, né? Então vamos lá, como é um plano cartesiano, esse ponto aqui é o ponto onde o seno vale 1 e esse ponto aqui é o ponto onde o seno vale menos 1. Mas a gente vai vendo isso com calma. Eu vou pegar os 3 exemplos que são os notáveis para vocês entenderem. Então dá uma olhadinha aqui, ó, no primeiro exemplo. Aqui eu tenho um arco que é de 30 graus. Como é que é o seno de 30 na circunferência trigonométrica? Eu puxei até ali. Aí eu vou ter a imagem dele, que é esse pedacinho. E aí vocês lembram qual que é o valor do seno de 30? É meio. Então significa que esse pedacinho de reta verde, ele vale 1 sobre 2. Certo? Ele é a representação do seno de 30. Por exemplo, se eu pego o 45, eu vou puxar uma retinha até a retinha do seno. E aí eu vou ter aquele pedacinho verde. Qual é o valor do seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então significa que daqui da origem, que é o 0, até aqui, esse pedaço é raiz de 2 sobre 2. E o maior valor que o seno pode atingir é quando ele chega aqui, ó, que é o 1. A gente vai falar disso daqui a pouco. Olha o 60 como é que é. Aqui está o 60. Eu vou puxar até a retinha do seno. E aqui eu vou ter a imagem dele. Esse valor representa o seno de 60. Qual é o valor do seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, certo? Então aqui vai estar o seno do 60 graus. Então o que você precisa saber, cara? Que aqui você tem os valores do seno.
e o maior valor dele é 1. Ó, eu vou falar exatamente isso. Lembra que como o raio da circunferência ele é unitário, esse ponto aqui vale 1 e nesse ponto aqui vale menos 1. E o meu seno ele vai ficar andando sobre essa retinha, ó. Acompanha o meu mouse. Se ele for aqui, ó, à medida que eu vou subindo os valores aqui no primeiro quadrante, vai subir no valor do seno. Até que chega no 90, que ele tem o maior valor do seno, que é 1. Aí a partir do 90, vai cair nos valores do seno. Certo? E aqui na parte de cima, os valores do seno são positivos, por causa do eixo. Quando eu chego aqui na parte de baixo, ó, o 180, o valor do seno dele, a gente já vai falar sobre isso também, eu vou anotar, ele é 0. E aí quando eu pego os valores do terceiro quadrante, eu vou pegar valores para eles negativo, até chegar no menor valor, que é o 270, que é menos 1, até eu continuar completando essa volta. O que é mais importante que eu quero que vocês guardem? Que se você pegar qualquer arco X, independente de onde ele vai estar na minha circunferência trigonométrica, e quando você puxa até a retinha do seno, o valor do seno dele é limitado. Qual é o maior valor dele? É 1 que ele pode assumir. E qual é o menor valor dele? Menos 1. Então a gente diz que o seno de qualquer arco X, ele vai ser um valor entre menos 1 e 1. Então é primordial. O maior seno é 1 e o menor seno é menos 1. Certinho? Tranquilo até aqui? De boa? Porque agora vai ficar legal a conversa. Aí eu tenho aqui, ó, como é que eu vou descobrir o valor do seno do zero? Aqui eu tenho o seno, e aí eu quero mostrar quais são os valores do seno do 0, do 90, do 180, do 270, do 360, que são esses caras que eles limitam os nossos quadrantes, e aí eu vou calcular o valor dele. O zero ele está aqui, ó. Quando eu puxo ele até a retinha do seno, ele vai bater aqui na origem. E nesse ponto, o seno vale quanto? 0. Então significa que o seno de 0 é 0. O seno de 90. Olha onde o 90 está. Ele está exatamente situado onde é o maior valor do seno. Então o seno do 90 vale 1. 180. Eu vou puxar o 180 até a retinha do seno. Onde que ele vai bater? O 180 também vai bater aqui no 0. Então o seno de 180 é 0. O 270, qual é o valor do seno dele? Olha, ele já está no menor valor possível. Ele vai ser menos 1. E o 360, ele vai ter tudo igual ao 0, né? Porque os dois eles são congruentes aqui, eles são arcos congruentes. Então, quando eu puxo 360 até a retinha do seno, eu vou descobrir que vai ser também 0. Ok, galera? Tranquilo isso? Certo? Então guarda, seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno do 270 é menos 1 e o seno do 360 é 0. E como é que eu faço para calcular dos outros caras? Foi por isso que a gente aprendeu na aula passada a simetria. E aí, usando a simetria, a gente pode fazer o cálculo de qualquer valor de seno e cosseno para qualquer arco. Vamos pegar um exemplo. Aqui eu tenho um arco de 120 graus. Ele está no segundo quadrante e eu desejo calcular o seu seno. A primeira coisa que eu vou fazer é essa. Eu tenho que descobrir qual é o simétrico do 120. E aí vocês lembram para descobrir como que faz? Sempre você tem que ver que a nossa referência é o 180. E aí eu pergunto para vocês, quanto que vale esse pedaço de arco aqui, ó? Para sair do 120 e chegar no 180, vocês concordam que esse pedaço vai ser 60? Você vai sempre fazer isso, ó, 180 menos 120, aí vai dar o que aqui, ó? 60. Então você vai descobrir que o simétrico dele vai ser o 60. Galera, qual é o valor do seno de 60? Ó, quando você puxa aqui na retinha do seno de 60, esse é o seno dele, que é a raiz de 3 sobre 2. E se você usar a mesma técnica para o 120, quando você puxa o 120 até a retinha do seno, onde que ele bate? Significa que o 120 e o 60 eles vão ter o quê?
o mesmo seno. O seno de 120 é igual ao seno de 60, porque eles são simétricos e eles vão bater ali no mesmo valor do seno, que é a retinha do y. Então significa que o seno do 120 é raiz de 3 sobre 2. Lembra que na aula de lei dos senos, limites cossenos, eu já tinha dito isso para vocês? Por eles serem suplementares, o seno de um é igual ao seno do outro. E o cosseno vai ser o oposto. É na aula de hoje que eu estou explicando para vocês o porquê disso. Então, ao 120, o seno dele vai ser igual ao seno de 60. Mais um exemplo. Vou pegar um cara do terceiro quadrante. Peguei no quarto, na verdade. Depois eu acho que vou pegar do terceiro. Então, aqui no quarto quadrante, eu tenho 315. Eu quero calcular o seno dele. O que eu vou fazer? Primeira coisa é descobrir o seu simétrico. Sempre a gente vai descobrir primeiro o simétrico. Qual é o valor? O que eu tenho que fazer para descobrir o simétrico? Aqui a gente aprendeu que tem que fazer 180 menos 120 para descobrir o simétrico. Aqui nesse quadrante, a gente vai fazer 360 menos 315. 360 menos 315 para descobrir esse pedacinho azul aqui, ó, vai dar 45. Então o simétrico dele é de 315 a 45. Se eu puxo aqui, ó, como a gente já aprendeu, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Se eu puxo para calcular o 315, vai ser em módulo igual, porque esses pedacinhos são iguais, mas só que ele está no sentido negativo. Então o seno do 315 vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2, porque ele está na parte de baixo. E a retinha do seno, como ela é retinha do y, você tem que guardar que em cima o y é positivo, o seno é positivo, e embaixo ele vai ser negativo. Então eu acabei de descobrir quanto que é o seno do 315. É menos raiz de 2 sobre 2. Certo, meus amores? Mais um exemplo para a gente encerrar essa parte aqui. Olha que legal. Vou pegar o 210, agora no terceiro quadrante. Primeira coisa que eu tenho que fazer, descobrir qual é o seu simétrico. E aí, ó, referência ao 180. No segundo quadrante eu usei também o 180, no terceiro também. Então eu vou fazer, ó, 210 menos 180. 210 menos 180 vai dar 30. Então o simétrico do 210 é o 30. O seno do 30 é esse carinha aqui, ó, é meio. Então, o que vai ser o seno do 210? Vai ser o quê? Menos meio, porque ele está na parte de baixo. Em resumo, o que a gente tem? Qual é o sinal do seno? Quem está no primeiro e no segundo quadrante, ele tem um seno positivo. Quem está no terceiro e no quarto quadrante, o seno vai ser negativo. Tudo que eu fiz aqui com vocês com relação ao seno e cosseno em graus pode ser feito em radianos. Em radianos é a mesma coisa. A única coisa que a gente vai mudar é a unidade. Ao invés de pensar em graus, a gente vai pensar em radianos. E aí eu vou dando toque, vou dando dicas para vocês. Então é isso, pessoal. Esse é o grande mistério da circunferência trigonométrica. Essa é a grande ajuda que ela vai dar para calcular quais são os valores do seno, cosseno, tangente também, que vai ser o próximo capítulo, desses arcos, que são os arcos notáveis. Belezinha? Bisteca, e se for negativo, como é que eu penso? Aí eu vou resumir para vocês a história, para ao invés de você ficar jogando aqui toda hora, não é preciso. Pensa comigo. A gente tem um arco X, que ele é positivo, é porque eu andei no sentido anti-horário. O que é o arco negativo? É quando eu ando no sentido horário. Então, ó, andei no sentido anti-horário, positivo. Andei no sentido horário, negativo. Quando você anda aqui, vamos pegar o primeiro quadrante como exemplo. O seno do x vai ser esse valor aqui. Eu vou chamar de A. Como eu andei no sentido negativo aqui, o seno do menos x ele não vai ser A, ele vai ser o quê? Menos A.
Em resumo, o que eu posso concluir então? Que quando eu for calcular o seno de um arco negativo, é o oposto do seno dele positivo. Então, ó, o seno do arco menos x, do arco negativo, é o seno de x, é o seno do positivo, só que trocado o sinal. Então, por exemplo, o que é o seno de menos 30? É o oposto do seno de 30. O que é o seno de menos 180? É o oposto do seno de 180. Então, você vai trocar. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem. Qual é o seno do menos 240? O seno de menos 240 é o oposto do seno de 240. Ou seja, eu descubro o seno do 240 e mudo o sinal dele. Eu aprendi a descobrir do 240. Qual é o quadrante que o 240 está? O 240 está no terceiro quadrante. Certo? Eu vou descobrir primeiro o simétrico dele. Qual é o simétrico do 240? O que a gente aprendeu? 240 menos 180 vai dar 60. O seno do 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, qual que vai ser o do 240 por ele estar embaixo? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, galera, ó, o seno do 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, qual vai ser o seno do arco negativo 240? Vai ser raiz de 3 sobre 2, vai ser positivo, é só você trocar o sinal. Olha lá, ó, fazendo passo a passo. O menos deixa, permanece. No lugar do seno 240 eu coloco menos raiz de 3 sobre 2. E a gente sabe que menos vezes menos vai dar mais. Então, o seno do menos 240 é raiz de 3 sobre 2. Então, vocês entenderam como é que vai fazer do arco negativo? Você pode pensar ele no sentido horário, dá na mesma, que a gente aprendeu que os quadrantes não mudam, mas não há necessidade. Para calcular o seno de um arco negativo, você calcula o do positivo e troca o sinal. Tá bom? E o cosseno? Aí já perdeu a graça porque aqui o desenho apareceu primeiro. Qual é a ideia do cosseno? Se o seno assumiu o lugar do y, o cosseno ele vai assumir o lugar do x. Então o eixo y agora é o eixo do seno e o eixo x agora é o eixo do cosseno. Então como é que eu faço para calcular o cosseno do alfa? Agora, ao invés de puxar uma paralela ao eixo do cosseno, eu vou puxar uma paralela aqui, ó, ao eixo do seno. Nesse ponto onde ele tocar, ele vai determinar aqui esse valor. E esse valor é o cosseno do alfa, que eu vou chamar de K. Então significa que o cosseno de alfa é igual a K. Olha aqui dos arcos que a gente já viu. Vou voltar rapidinho aqui, ó, só para você guardar essa imagem. Lá, o cosseno do alfa é igual a K. Certo? Então olha o que a gente vai ter aqui. Exemplo. Se eu pegar o 30, eu vou puxar o 30 até aqui. Nesse ponto ele vai determinar o cosseno do 30, que é raiz de 3 sobre 2. 45. Aqui está o 45. Eu vou puxar até aqui. Nesse ponto, eu fui muito apressado aqui agora. É o valor do cosseno do 45. Esse pedaço representa o cosseno do 45, que é raiz de 2 sobre 2. Certo? O próximo arco notável que a gente tem, que é o 60, ele está aqui, no primeiro quadrante. Quando você puxa, ele vai cair bem na metade aqui, ó. Porque lembra que aqui é 1. Então, ele vai cair aqui, ó, meio. Esse pedaço aqui representa o cosseno de 60, que é meio. É sempre o valor que vai da origem até onde ele encostou. É aquele pedacinho. Certo? Aí, olha o que a gente vai ter, galera. Ó, que bonitinho. A gente tem a mesma relação para o cosseno. Os valores do cosseno, eles vão estar aqui andando entre menos 1 e 1. Então, se eu pegar, por exemplo, um arco X e puxar até o cosseno, à medida que eu vou aumentando o valor do X, o cosseno vai andando aqui, ó. Olha lá, vocês estão acompanhando?
Cada arco vai ter o seu valor ali representado nessa reta vermelha, que vai de menos 1 até 1. E aí isso continua, continua, continua. Então eu posso afirmar que o cosseno de x, ele sempre será um valor entre menos 1 e 1. Assim como o seno. Então guarda isso, ó. O seno e o cosseno, eles têm limites. O menor valor deles é menos 1 e o maior valor deles é 1. Certo? Vamos calcular o seno e cosseno para os arcos notáveis? 0, 90, 180 e tudo mais? Então vamos lá, ó. Como é que fica para essa galera? Vou pôr a reta vermelha do cosseno ali de menos 1 até 1. Qual vai ser o cosseno do zero? Olha onde que o zero está localizado em relação ao cosseno. Ele está exatamente nesse ponto que é o 1, ó. Então o cosseno do zero vale 1. Olha o 90. Quando eu puxo o 90 aqui, ó, até a retinha do cosseno, ele vai bater aqui na origem. Na origem, o cosseno de 90, então vai ser 0. O 180, olha onde ele está localizado aqui, ó. Ele está exatamente no último valor que o cosseno pode assumir, o menor valor dele, que é menos 1. O 270, se eu puxar ele, ele vai bater aqui. Então o cosseno do 270 vai ser 0. E do 360 também vai ser igual a 1. Então esses são os valores para o cosseno de 0, 90, 180, 270, perdão, e 360. Certinho? Como é que eu uso a simetria para o cálculo do cosseno? Aqui, ó, o Steck copiou lá do outro e esqueceu de mudar aqui. Vamos pôr aqui, ó, cosseno. Certinho? Então, como é que eu faço para o cosseno? Vamos lá, olha que lindo que vai ficar. 150. Quero calcular o cosseno de 150. A primeira coisa que eu tenho que fazer, guarda, é uma receitinha de bolo. Primeira coisa, descobrir qual é o simétrico dele. Qual é o simétrico do 150? A gente já aprendeu como é que faz no segundo quadrante. 180 menos 150 dá 30. Então o simétrico dele vai ser o 30. E aí é o 30 que é a nossa referência. O cosseno do 30 a gente aprendeu que é raiz de 3 sobre 2. Então fala para mim, vocês vão falar para mim o que vai ser o cosseno de 150? Isso, menos raiz de 3 sobre 2. Porque ele está aqui desse lado, e desse lado, no eixo do cosseno, que é o antigo eixo x, os valores são negativos. Então o cosseno do 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Isso a gente já tinha mostrado para vocês. Quando os ângulos são suplementares, quando a soma deles dá 180, significa que o cosseno, eles são opostos. E é aqui a justificativa do porquê. Certo? Mais um exemplo. Aqui, ó, 225. Qual é o simétrico do 225? A gente já aprendeu que no terceiro quadrante vai fazer menos do 180, né? Então, 225 menos 180, eu vou descobrir que o seu simétrico é 45. Qual é o cosseno de 45? O cosseno de 45 é aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, qual vai ser o cosseno do 225? Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Certo, meus amores? Então, o cosseno do segundo quadrante e do terceiro quadrante, o que a gente chega na conclusão? Que eles vão ser negativos. O cosseno de 225 menos raiz de 2 sobre 2. E aí continua. Vamos lá, ó. Um exemplo lá no último quadrante, o 300. Só quem assistiu vai pegar aí a piada. 300, como é que eu calculo aqui, ó? Do 300 para chegar no 360 é 60. Então 360 menos 300, eu vou descobrir que é 300, não é 300, é o 60, certo? E aí qual vai ser o valor do cosseno? Eles vão ter o mesmo cosseno, ó, porque os dois batem na mesma extremidade na retinha do cosseno. Então o cosseno do 300 é igual a 1 sobre 2.
Tudo bem? O que a gente precisa guardar então sobre o sinal do cosseno? Quem está aqui ó, no eixo, no primeiro e no quarto quadrante é mais, e nesse eixo aqui, que é o segundo e terceiro quadrante, é menos. A receitinha é, para você descobrir qual é o arco, você tem que descobrir o simétrico. Porque o simétrico, que é o 30, o 45 e o 60, a gente aprendeu. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A gente sabe o seno, o cosseno e a tangente desses caras. E a partir deles a gente está fazendo isso, ó. A gente está abrindo outras opções. Estamos pegando simétricos. Tá certo? E se for um arco negativo, Esther, como é que eu faço? Aqui, ó. Mesmo raciocínio que a gente teve no seno. Esse é o x no sentido anti-horário. No sentido horário vai ser menos x. Quando você puxar os dois na retinha do cosseno, olha o que vai acontecer. O cosseno do x é A. E o cosseno do menos x também vai ser A. Ou seja, o cosseno de arco negativo é igual ao cosseno do seu positivo, do seu simétrico. Então, ó, o cosseno de menos x é igual ao cosseno do x. O cosseno de menos 30 é igual ao cosseno do 30. O cosseno do menos 490 é igual ao cosseno do 490. Então, a gente acabou de ver aqui como que faz para calcular o negativo. Olha um exemplo. Quero o cosseno do menos 135. Eu acabei de aprender, opa, eu copiei de lá também, esqueci de mudar. Aqui, quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu, é isso aí mesmo. Então a gente tem aqui, ó, o cosseno de menos 135 é igual ao cosseno do 135. Então o que a gente vai fazer? Aí, ó, já até coloquei a resposta, spoiler. Saiu errado lá a minha animação. Então vai dar assim, vamos puxar o 135, vamos explicar o porquê. Onde está o 135? Ele está no segundo quadrante. Qual é o simétrico dele? É o 45. Por quê? 180 menos 135 vai dar 45. O cosseno do 45 é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno do 135 é menos a raiz de 2 sobre 2. Então a gente descobriu que o cosseno do 135 é menos a raiz de 2 sobre 2. O cosseno do menos 135 não precisa mudar o sinal. Continua sendo menos a raiz de 2 sobre 2. O que eu preciso saber então para calcular arco negativo? No seno, o seno de um arco negativo, a gente calcula o do positivo e muda o sinal. E o cosseno de um arco negativo, a gente não muda o sinal. Certo? Certo? Beleza? Resumindo, guarda essa tabelinha com muito amor no coraçãozinho. A gente tem aqui os arcos. 0 grau, que é 0 radiano. 90 graus, que é π sobre 2 rad. 180 graus, que é π rad. 270 graus, que é o 3π sobre 2 rad. E 360 graus, que é o 2π rad. Pega isso, ó, faz uma foto bonita, ou faz numa folha, coloca lá no banheiro, ou coloca no teto. Toda vez que você for dormir, você pensa nisso. No banheiro, toda vez que você sentar lá no vaso e for fazer o que for que tem que fazer lá, né? Você vai lembrar disso também. Então, outra coisa que você precisa, qual é o sinal do seno? Positivo no primeiro, segundo, negativo no quarto e no terceiro. Qual é o sinal do cosseno? Positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E além disso, lembrar dos arcos negativos. O seno de um arco negativo, você calcula do positivo e muda o sinal. E o cosseno, você não precisa mudar o sinal. Belezinha? Você tem vários exercícios na apostila.
E nas atividades de sala eu selecionei aqueles que eu achei que são os melhores, tá? Pra gente fazer aqui na videoaula. Mas se vocês forem tentar fazer os demais, tiverem alguma dificuldade, vocês podem me falar. Na semana que vem eu vou fazer da mesma maneira. Na aula de terça eu vou fazer com vocês uma resolução de exercícios sobre esse capítulo. E só na aula de quarta que eu vou dar um capítulo novo, que é sobre tangente. Tá bom? Então vamos lá. Página 14 das atividades para a sala. Eu quero fazer com vocês o exercício 1. E no exercício 1 tem quatro itens. E tem A, B, C e D. Primeiro, ele quer calcular o seno de 420. Galera, 420, ele passou de 360. E a gente aprendeu na aula passada o que a gente deve fazer quando passa de 360. Então, eu vou pegar o 420 e vou dividir por 360. 400 dividido por 360 vai dar uma volta. 420 menos 360 vai dar 60. Então, significa que o 420 ele está no primeiro quadrante com a mesma extremidade do 60. Ou seja, o seno do 420 é igual ao seno de 60, porque eles têm a mesma extremidade, eles estão na mesma posição na minha circunferência trigonométrica. Então, qual vai ser o seno do 420? Raiz de 3 sobre 2. Pegaram, galera? Tudo bem? Então tá. Letra B, está em radianos. Ontem, na videoaula de ontem, eu ensinei para vocês como reduzir em radianos. Vocês lembram? Então vamos lá. Ó. Eu quero o seno de 13π sobre 4. Eu vou pegar o 13 e vou dividir pelo dobro do 4. Eu vou dividir por 8. Olha lá, ó. 13 eu vou dividir por 8. 13 dividido por 8 dá 1 e sobra 5. Então, eu vou pegar esse 5 e vou colocar no lugar do 13 aqui, ó. Significa que o 13π sobre 4, ele está no mesmo lugar que o 5π sobre 4. E aí a gente precisa descobrir aonde está o 5π sobre 4. A gente necessita descobrir aonde está o 5π sobre 4. E para descobrir aonde está o 5π sobre 4, vamos lembrar, quem é o π sobre 4? O π sobre 4, ele é o 45. Eu ensinei isso para vocês na aula passada. E aí eu ensinei vocês a descobrirem os 3 simétricos do π sobre 4. E aqui eu quero dar um macetezinho para vocês, que é o seguinte. Aqui não é 1π sobre 4. Você vai fazer o seguinte para descobrir o primeiro simétrico. Você vai pegar esse 4 aqui de cima e vai subtrair do de baixo. 4 de baixo e vai subtrair do 1 de cima. Você vai fazer isso, ó. 4 menos 1. 4 menos 1. E quanto que dá 4 menos 1? Vai dar 3. Então, esse simétrico aqui vai ser o 3π sobre 4. Pegaram o macetezinho? Você vai fazer 4 menos 1. Olha lá, ó. 4 menos 1 vai dar 3. Então, esse cara é o 3π sobre 4. Agora, você vai somar os dois, ó. 4 mais 1. 4 mais 1 vai dar 5π sobre 4. E aí eu já até destaquei em amarelinho, porque é o que a gente quer, ó. A gente quer o 5π sobre 4. Porque esse 5 vai entrar aqui no lugar do 13. Certo? Então 5π sobre 4 ele está nesse quadrante. E o último, você não vai usar mais o 1 com o 4. Você vai usar o 3 e o 4 aqui, ó. Você vai somar o 3 e o 4. Então você vai fazer 3 mais 4, 7π sobre 4. Então essa é a família do π sobre 4, ó. 1π sobre 4. 4 menos 1, 3π sobre 4. 4 mais 1, 5π sobre 4. E 4 mais 3, 7π sobre 4. Vocês podem fazer isso em qualquer arco, para qualquer arco em radiano. Então a gente descobriu isso, ó. O seno do 13π sobre 4 vai ser igual ao seno do 5π sobre 4. Por que, Bisteca? Porque o 13π sobre 4
ele está no mesmo lugar que o 5π sobre 4. Galera, vamos pensar comigo. 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, positivo. O do 5π sobre 4, como ele está aqui embaixo, vai ser, opa, dedinhos apressados, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui na letra B, o valor do seno de 13π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Certo? A letra C ela é ideal, porque depois de ter feito a letra B, vocês tentarem fazer sozinho a letra C, que é o 17π sobre 3. Então, antes de você continuar, tenta dar uma pausada no vídeo aí e tenta fazer a letra C sozinho. Eu vou continuar aqui, beleza? Então, vamos lá. 17π sobre 3. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou pegar o 17 e vou dividir pelo dobro de baixo, que é 6. 17 dividido por 6 dá 2 voltas e também sobrou 5. Sempre vai sobrar 5? Não, coincidência. Então significa que eu vou colocar o 5 aqui ó, no lugar do 17. Eu tenho que achar o 5π sobre 3. Família do π sobre 3. Você sempre vai pegar aqui ó, o π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6. Então aqui está o π sobre 3. E aí o π sobre 3 a gente tem que lembrar que é o 60. Então quem é o π sobre 3? Vamos lá fazer a regrinha para descobrir os simétricos. 3 menos 1, 2π sobre 3. 3 mais 1, 4π sobre 3. 2 mais 3, 5π sobre 3. Olha ele aqui, ó. Onde que o 5π sobre 3 está? No quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno vai ser negativo. Qual é o seno do 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 5π sobre 3 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Certo, meus amores? Tudo bem? A letra D, ele pede para calcular o seno do menos 150. A gente acabou de aprender. O que a gente aprendeu no seno do menos 150? Que o seno do menos 150 é o oposto do seno de 150. Então eu descubro o seno de 150 e mudo o sinal. Aonde que o 150 está? Ele está no segundo quadrante. O simétrico dele vai ser quem? Ó, 180 menos 150 vai ser 30. O seno é a retinha do y. O 150 e o 30, eles vão ter o mesmo seno. Então, ó, o seno de 150 é 1 sobre 2, é igual ao seno do 30. Então, o que vai ser o seno do menos 150? Você vai mudar o sinal. Vai ser menos 1 sobre 2. Então, para calcular o seno de um arco negativo, você calcula o seno do positivo e muda o sinal. E aí eu vou fazer esse último exercício com vocês, que é o 4. Eu pulei o 2, eu pulei o 3, vou fazer o 4 com vocês. Que é interessante porque são valores maiores do que 360. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho e ele tem uma expressão aqui, certo? Vamos fazer junto? Como é que eu vou calcular o cosseno de 2460? Eu vou pegar o 2460 e vou dividir por 360. Quantas vezes 360 cabe dentro dele? 6. 6 vezes 360 dá 2160. 2460 menos 2160 vai dar 300. Beleza? Então a gente tem que calcular o cosseno do 300. Aonde que está o 300? Quarto quadrante. Ele é simétrico de quem? 360 menos 300. Ele é simétrico do 60. O cosseno deles vai ser o mesmo. Então, o cosseno do 2460 é igual ao cosseno do 300. Olha lá, ó. Até escrevi ali em cima para vocês. Lá, o cosseno de 300 é 1 sobre 2. O cosseno de 2460 é igual ao cosseno do 300. Então aqui eu vou colocar ó, 1 sobre 2.
Vai tentando fazer o próximo agora. Vamos lá, ó. 1110. 1110 dividido por 360 vai dar 3 voltas e vai sobrar 30. Esse não precisa fazer circunferência, né, que a gente já sabe. O cosseno do 30 é raiz de 3 sobre 2. Então o cosseno do 1110 é igual ao cosseno do 30. E o cosseno de 2205? 2205 dividido por 360 também vai dar aqui, ó, 6 voltas. Que aí vai dar 2160. E vai sobrar não 300, mas sim 45. Ele também não precisa fazer a circunferência, que a gente já sabe o cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, o cosseno de 2205 é igual ao do seu côncavo, que é o 45. Agora vamos substituir na expressão, eu vou ter isso, ó. Aí eu já fiz até um pouquinho mais ali além, eu vou explicar para vocês. No lugar do 300 eu vou colocar o meio, no lugar do 30, raiz de 3 sobre 2, 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui em cima eu vou multiplicar, vai dar raiz de 3 sobre 4. Embaixo eu vou manter. Divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 2 sobre 2 é 2 sobre a raiz de 2. Aí olha o que eu fiz. Eu cancelei o 4 aqui com o 2. O 2 em cima vai sumir e vai sobrar 2 embaixo. Então vai ficar em cima raiz de 3 dividido por 2 raiz de 2. Como aqui eu tenho raiz de 2 no denominador, não pode, lembra? Que é número irracional no denominador. Então a gente tem que racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então vai dar raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes o 2 que já tinha vai dar 4. Essa é a resposta. Então a expressão ela é raiz de 6 sobre 4. Certo? É muita coisa para vocês analisarem, é muita coisa para vocês estudarem, para ver se tem dúvida, o que entenderam, o que não entenderam e dar continuidade. Certinho? Galera, tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E aí agora é um adeus até a semana que vem, né? Hoje vocês já assistiram 2 aulas minhas e para mim foi um prazer imenso. Fiquem com Deus, aproveitem aí o restinho da semana e o final de semana, certinho? E não saiam de casa, pelo amor de Deus. Até mais.